Pessoal, agora a gente vai ter um momento muito especial aqui na nossa trimestral. Nós temos um convidado magnífico, especial com a gente, o pastor Felipe Tonasso, um pastor que trabalha lá na Associação Paulistana, trabalha com jovens, ele é departamental de jovens e missão global e ele está muito envolvido na missão. Pastor Felipe, bem-vindo aqui com a gente, que bom ter você com a gente na nossa trimestral. Obrigado, Dione, que eu chamo carinhosamente sempre de professora, porque foi minha professora na faculdade. Eu tenho um carinho especial pela tua família, por você. Eu queria muito agradecer o convite e saudar todos esses professores guerreiros e professoras guerreiras que lidam com a nova geração, que é um desafio que muda cada dia, e a gente vai gastar um tempinho falando disso aqui. Espero que seja um papo edificante aí para todos vocês. Boa tarde, bem-vindo a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Com certeza vai ser um papo muito edificante. O pastor Felipe Tonasso fez um mestrado em discipulado, e a gente sabe que o adolescente gosta de se envolver na missão. E às vezes a gente, como professores deles, a gente não sabe muito bem por onde ir, por onde começar esse trabalho com eles. E o pastor Felipe com certeza vai trazer dicas muito legais aqui para a gente. Pastor, eu queria começar o nosso papo aqui falando dessa nova geração, né? A gente tem essas novas gerações vindo aí, a igreja está investindo nas novas gerações, muitos projetos estão surgindo, mas como é que é essa geração, né? Como é que são as características deles, como eles veem o mundo? Você pode falar um pouquinho aí para a gente do seu convívio com eles, o que que você vê nessas características deles? Sim, professora, aqui eu trabalho com jovens de 16, né, 15, 16 anos até 30, mas estou muito envolvido sempre com adolescentes. Então, o que eu vou falar aqui não é apenas daquilo que eu leio e gosto de pesquisar desse assunto, mas principalmente da prática e da tentativa de fazer isso acontecer na igreja local, mesmo como departamental, a gente tem grupos de amigos, né, e muitos pais também de adolescentes que são amigos nossos e têm as dificuldades do dia a dia. Então, assim, lendo um pouco sobre isso e vendo, assistindo essa meninada trabalhar, a gente vê algumas coisas. Por exemplo, eles são difíceis de serem liderados, não é tão mais simples, né? A gente não lidera mais falando, essa é uma geração que a gente lidera escutando, essa é uma primeira questão que eu tenho visto, é uma geração que a gente lidera escutando. Né? Porque não é tão mais simples você falar, eles vão sempre ter um questionamento. Então, professores que são muito impacientes com as perguntas dos adolescentes já está no lugar errado. Não serve para trabalhar com adolescente. Tem que ter muita paciência para ouvir o que eles têm a dizer, porque a gente acaba liderando a partir deles. Né? Uma outra coisa que eu noto bastante, que é uma geração, professora, que enxerga com os ouvidos, né? Na verdade, assim, eles estão escutando o que você está falando, mas eles estão vendo, na verdade, aquilo que se é real ou não na sua vida, a sua hipocrisia, se você faz aquilo de coração, se você faz o que está falando que faz. Então, na verdade, eles estão enxergando você, estão escutando, mas estão enxergando você, na verdade, aquilo que você fala, eles querem ver se é real. Né? Então, isso é muito interessante também. Mas tem características muito próprias aqui que a literatura traz, que vale a pena, nesse primeiro minutinho, trazer à tona. Então, eu anotei aqui algumas. Ó. Alguns dizem que querem trabalhar por um propósito. Isso é muito interessante para a gente. É uma geração que não quer mais só o dinheiro, mas quer a realização pessoal, né? É a geração dos empreendedores que querem ficar ricos e famosos com o YouTube agora, né? A gente sabe disso. Tem vários amigos meus que os filhos querem ser influencers, né? São idealistas, né? Mas tiveram problemas. Nasceram numa geração onde os pais já não tem mais aquela família tradicional, funcional. Muitos são divorciados, muitos têm problemas em casa. Então, eles nascem num lar um pouco mais difícil. Eles nascem num tempo de desespiritualização, ou seja, muitos pais deixaram de ir para a igreja, muitos pais negaram a fé, e eles agora nascem em lares que não tem tanta influência religiosa, né? Não tem aquela oraçãozinha para comer, aquele momentozinho de vamos cantar musiquinha, vamos separar a ofertinha. É uma geração que não tem essa influência, que os novos pais agora não têm essa realidade tão presente como no passado. A gente vê isso mudando muito rápido. Por exemplo, nasceram num tempo de catástrofes, viram guerras, agora essa galera está vendo pandemia que a gente nunca viu antes, estão vivendo tempos que a gente nunca viveu. Né? Agora, tem uma coisa interessante, valorizam muito o presente, tá? Muito o presente, querem a recompensa para agora. Tudo que demora e demanda muito esforço fica chato. Né? E a gente, mas a gente quer fazer um trabalho a longo prazo, é muito difícil de fazer isso com eles hoje em dia, eles querem tudo para agora, querem ver o impacto para agora. E aí tem algumas coisas interessantes aqui, olha, que eu peguei de um livro chamado Geração Z. Eles são nativos digitais,
gostam de pensar glocal. O que é glocal? É pensar na igreja local, mas pensar no mundo. Então, uma igreja desconectada do mundo não faz sentido para o adolescente. Ela tem que estar falando do local, da comunidade dela, seja aí que você está lá no interior de São Paulo, ou aqui na capital, mas ela está pensando também nas pautas que estão rolando no mundo. Porque o que está rolando no mundo, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, a Kéfera, os vlogueiros estão todos falando do que está rolando na pauta do dia a dia. E você, professor e professora, se não fala do que está acontecendo no mundo, sua igreja está completamente desconectada dessa realidade. E uma outra coisa interessante, que eles são pós-cristãos. Ou seja, a gente nasceu num período onde todo mundo era crente, todo mundo ia para a igreja, e hoje a religião está muito associada a um foro muito pessoal, e a religião da televisão, que a gente vê nos canais de TV, o adolescente não quer se identificar com ela, porque ele tem vergonha de falar que é evangélico, ele tem vergonha de falar que é cristão, ele tem vergonha de falar que é adventista, porque quando fala isso, vem um pacote todo cultural sobre ele que ele quer rejeitar. Então você tem aí a dificuldade, a complexidade de lidar com eles. Eu vou destacar dois paradoxos, professora, que vale a pena aqui a gente fazer uma ponte. Um, que me chama muita atenção, eu destaquei aqui, é que eles querem mudar o mundo. Isso é muito importante a gente saber. Eles querem mudar o mundo. Só que é o seguinte, é uma geração muito narcisista. Quer mudar o mundo, às vezes, também para se sentir apenas bem e para poder ter ali até seguidores. É uma guerra entre isso. Eu faço bem e posto. Então, eles têm esse paradoxo. O outro, eles são individualistas, mas amam trabalhar em comunidade, amam sistemas colaborativos. Eles gostam de fazer por eles, mas gostam de fazer junto. Isso é muito legal para o professor saber. Eu vou destacar isso mais para frente. É muito importante a gente saber o que mais influencia nessa geração para poder trabalhar com eles. Que legal, olha quantas características legais. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, que você tocou no assunto dos pais, né? Você tocou no assunto do professor, você tocou no assunto do mundo, você tocou no assunto das redes sociais. Essa cabeça desse adolescente, ela tem uma porção de coisas que estão aí influenciando a vida dele, né? Ele tem infinitas possibilidades de se eu diria assim, é quase que se projetar, né, de fazer igual, né, de imitar, e eles gostam muito nessa fase, né, de fazer o que a galera toda faz. O que você acha? Quais fatores aí que você acha e que você vê que influenciam muito, então, agora na parte espiritual do adolescente, né? Não só no dia a dia, na vida de estudante, etc., mas na espiritualidade dele. Que fatores você colocaria aí para gente? Eu tenho uma definição muito boa que eu li da sociologia para o mundo de hoje. É o mundo VUCA. VUCA é VUCA mesmo. O que é mundo VUCA? Ele é volátil, ele é incerto, ele é caótico. É um mundo que é volátil, incerto, ele é caótico, ele é complexo. Então, o mundo VUCA é o mundo que a gente está vivendo. E tentar responder, professora, de maneira simples, um mundo que é complexo, é inocente da nossa parte que a gente vai conseguir com uma resposta simples. É só ler a Bíblia e orar. Isso não é tão simples assim responder. É um mundo tão complexo como é a mente de um adolescente como hoje. Então, eu diria que os fatores que mais influenciam, o primeiro é o lar, né? Primeiro é a casa, não tem como. Toda a literatura que eu fui pesquisar, tudo que eu vejo acontecendo na igreja local tem a ver com a influência do lar. Então, aqui eu vou destacar algumas coisas no lar, né? A primeira coisa é que eles não têm modelos de discipulado. Eles não conseguem, muitas vezes, enxergar no pai um discipulador, na mãe uma discípula de Jesus. Eles têm ausência de referenciais no lar. Né, aquele que está fazendo uma missão. Se o pai é engajado em missão, se a mãe é engajada em missão, geralmente o adolescente está envolvido desde pequeno. Ele já está doando, ele está servindo. Por isso que eu sempre recomendo os pais fazerem missão com o adolescente. Quando eu levo o adolescente, eu tento levar o pai junto para a missão de curto prazo, porque eles começam a ganhar modelos. Né? Segunda coisa, às vezes essa raiz das famílias, né? Como eu falei lá no começo, você tem hoje muitas famílias que estão vivendo com pais separados, né? A gente coloca aí relacionamentos que são disfuncionais. Você tem muita hipocrisia dentro dos lares hoje em dia, e eles veem que o pai frequenta a igreja, a mãe frequenta a igreja, mas dentro de casa é muito diferente. Então eles vão ouvindo com os olhos, como eu falei, né? Eles vão escutando, mas vão aqui, ó, vendo que não é tão real essa espiritualidade. Outra coisa, muito super protegidos muitas vezes. Tem pais que não tiveram esse carinho, esse cuidado dos avós e dos pais, acabam protegendo demais, não deixa eles errarem, não deixa eles passarem por decepções. Então, tudo isso vai criando um ambiente muito complexo na igreja. Outra coisa,
a ausência, professora, de um ambiente mais amoroso, de graça. Muitos ambientes hoje de lar, de igreja, são ambientes legalistas. São ambientes onde o adolescente recebe uma religião legalista. Ele recebe uma influência... Tudo que tem a ver com a igreja tem a ver com não pode. Então a gente constrói na mente dele uma religião do não pode. E não gasta tempo construindo uma religião do que ele tem que viver e experimentar como propósito. Então, o pai e a mãe que são legalistas, eles geram um adolescente disfuncional porque ele vai ter raiva daquela igreja. Ele vai ter raiva dessa religião do pai. Então, tem que tomar cuidado, porque, para mim, esse é um dos maiores fatores que rejeita ou faz influenciar a espiritualidade dele, seria a espiritualidade dos pais. Segundo fator, a cultura. Né? A cultura que eu comentei com você. Hoje, ser identificado como adolescente cristão traz um pacote muito negativo para alguns deles. Porque quando você fala, eu sou evangélico, vão colocar que você é homofóbico, você é um adolescente, então, que é totalmente hipócrita, você é manipulado, você dá dinheiro para esses pastores, né, ficarem ricos. Isso é que o adolescente que não é religioso fala do adolescente que é cristão. Ele fala assim, vocês estão aí sendo manipulados, vocês frequentam essas igrejas que não gostam de certo tipo de pessoa, vocês são racistas. Essas são as pautas que eu ouço deles, quando eles dizem assim, sou cristão. Então, olha a dificuldade que é eles afirmarem a identidade deles hoje. E terceiro fator, a própria igreja, que às vezes é mais conhecida pelo posicionamento contrário à cultura do que pelas propostas. Ou seja, a nossa abordagem como igreja, muitas vezes para o adolescente, é muito negativa. Não pode, não faz, não come, não toca, não faz, não ouve, não assiste. E o que eu faço? Né? Então, por onde eu vou? Qual que é o propósito? Onde eu encontro alegria? Eu acho que essa palavra na igreja tem que voltar a ser falada. A alegria de servir a Deus, a alegria e o propósito de estar envolvido com adolescentes, que é o que eu tenho visto que acontece, sabe onde? Na missão. Eu vou falar disso mais para frente. Mas é na missão que eu tenho visto que o adolescente encontra alegria de falar que é da igreja. Mas eu volto lá no final sobre isso aí. Eu diria, então, família, cultura e a igreja. Olha só, eu acho que seria legal uma hora a gente também bater um papo com os pais, né? Porque eu acho que os professores aí estão ouvindo e estão falando, olha, ele já vem para a gente com uma porção de coisas, né? Com uma porção de uma bagagem muito forte que pode influenciar a vida dele para sempre, né? Até no casamento dele, na criação dos filhos deles, os pais precisam ter essa noção, né, de que a vida familiar reflete muito na espiritualidade do filho. Mas ele já vem para o professor meio moldado aí, né? Pela família, né? E aí, como é que esse líder religioso, né? Esse professor pode influenciar esse adolescente? O que ele espera desse professor? Esse adolescente que vem com toda essa bagagem da cultura, com essa bagagem familiar, e chega agora com um novo tutor, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Um novo modelo na vida dele, que é o professor dos adolescentes. O que ele vai esperar desse professor? Então, olha, eu vou citar uma coisa, assim, na minha opinião, o papel do professor de adolescente, o termo professor, ele indica que eu tenho, assim, no passado, quem era o professor no passado? Era aquele que tem o conhecimento e o alumni, que é o sem luz, né? O alumni, aquele que não tem a luz, recebe, então, o conhecimento do professor. Agora a gente está vivendo um tempo um pouco diferente, você sabe disso, muito diferente. Você é professora, teve que muitas vezes se redesenhar, se reciclar para atuar com essas gerações. E eu entendo que o professor de adolescentes, você professor que está ouvindo, você professora que está assistindo, você, na minha opinião, é um grande facilitador do reino de Deus. Você é uma discipuladora, você é um discipulador. Você não pode entender que você tem um conhecimento, prepara uma lição para passar no sábado. Você tem que deixar esse conteúdo explodir da sua vida para tornar a vida do adolescente. Então, eu acho que muito mais que um papel de professor, a gente tem que ser capacitado para ser um discipulador de adolescentes e uma discipuladora de adolescentes. Por quê? Eu estava lendo um livro, professora, do autor chamado Dan Kimball. E ele fala muito sobre novas gerações, sobre geração emergente. Tem várias questões que ele coloca que eu não concordo da maneira de abordar. Mas ele fez uma pesquisa com vários adolescentes e perguntou para os adolescentes o que é que eles esperam de um líder religioso. E eu tenho aqui o resumo das respostas que os adolescentes deram do que eles esperam de líderes religiosos. Então, aí que eu vou ler com carinho, com calma, para você, professor e professora, tentar se identificar.
Primeira coisa que eles falaram: eu desejo do meu líder o mesmo senso de comunidade, ouve com carinho o que eu vou falar, tá? Que eu tinha quando eu ia fumar maconha com os meus amigos. Aí é para você se assustar mesmo. Ele ia fazer algo errado, sabia que estava com a comunidade, eu poderia ter mudado de exemplo, mas não vou mudar porque eles disseram isso. Estou dizendo o seguinte: eu quero um senso de comunidade, eu quero saber que ele me protege, eu quero saber que eu posso confiar nele para contar meus piores pecados, para contar minhas piores lutas. Então, um líder que tenha senso de comunidade. Segunda coisa, eu quero um pastor... Deixa eu te interromper um pouquinho. Achei muito interessante isso aí que você falou, que o professor acaba se tornando meio que um confidente ali, né, do adolescente. Exato. Eu lembro quando a minha filha estava nessa fase de adolescente, tinha uma coisa que a gente queria muito que ela mudasse na vida dela. E nós já tínhamos conversado, meu esposo, eu já tínhamos conversado muitas vezes com ela, mas não resolvia. Um dia ela chegou em casa e falou assim: mãe, eu vou mudar tal coisa, porque a professora fulana me disse que é legal fazer desse jeito. Sabe que na hora me veio uma coisa assim, né? Aquela coisa de mãe, de inveja de mãe, né? Como eu tentei a vida inteira mudar isso nela, e ela agora, a professora fala uma vez e ela resolve mudar. Então, isso é muito legal, né? O professor, ele tem essa possibilidade muito grande, e os pais podem ser aliados aí do professor, né? Isso é muito legal. O professor se sentir que ele pode fazer parte desse crescimento do aluno, eu acho isso fantástico. Eu vou trazer aqui um indicador, professora, para você, professor e professora de adolescentes, você que é discipulador deles, saber se você é querido ou não. É o seguinte: eles estão convidando você para as festinhas deles, eles convidam vocês para estar com eles quando vai ter algum evento particular, alguma questão. Esse é um grande indicador de que ele te vê como um amigo, como comunidade. Se ele não te convida para quase nada, você é só o professor da escola sabatina. Agora, se você é amigo e faz comunidade com ele, ele quer que você faça parte da vida dele. Então, professora de adolescente que não é convidado para as festinhas deles e para os aniversários deles, tem que começar a investir mais nisso, nesse relacionamento, porque é uma coisa que eles clamam muito: ter comunidade com alguém que é líder, né? Ter comunidade e ser comunidade com alguém que é visto como líder. Segunda coisa, eu quero alguém que me escute, né? E me ouça. E aqui vai uma dica, né? Não é ouvir e escutar a partir de você. Eu, professor, escuto para poder então responder o que eu acho. Não, é escutar a partir dele, a partir da luta do adolescente, a partir do que ele está vivendo, é tentar fazer uma escuta a partir da história dele mesmo, é tentar parar de querer responder rápido o que ele está falando, só ouve o questionamento, deixa ele duvidar de algumas coisas, deixa ele questionar algumas coisas e não tenta responder tudo. Você não é uma máquina de respostas, né? Você é alguém que está ali para conviver com a dúvida junto com ele também. Quem sabe isso é uma dica interessante, é alguém que escute de verdade a partir do adolescente e não só para responder. Outra coisa, quero um líder que me ajude a descobrir Jesus e a minha fé. Né? Qual a diferença de descobrir Jesus e a minha fé? É líder que instiga, professores e professoras que instigam eles a pesquisarem, instigam ele a ler um textinho, a ouvir alguma coisa, assistir um documentário, assistir um videozinho. É um conhecimento mais de instigar do que dizer assim, ó, é isso, isso e isso. Esse tipo de conteúdo não funciona mais, que você diz o que é e acabou. Instigue que eles construam, né? E que eles vão atrás. Isso é muito interessante. Outra coisa, quero que meu líder me ajude a descobrir quem eu sou. Isso aqui é o mais importante. Quem eu sou, em vez de me dizer o que eu tenho que fazer. Ou seja, me ajude a descobrir quem eu sou e para de me dar uma receita de bolo. Isso que os jovens falaram. Para de dizer que eu tenho que fazer isso, aquilo, assim. Me ajuda a descobrir quais são as minhas paixões, né? E não só quem eu devo ser, mas como é que eu chego lá. E aqui eu vou gastar um tempo falando daqui a pouco de ferramentas para isso. Como é que eu ajudo o adolescente a descobrir quem ele é e como é que ele chega lá. Outra coisa, quero alguém que me ajude a descobrir quais são meus dons e como usá-los para Deus. Professora, essa é uma crise da igreja. A igreja não sabe muito bem no que ela é apaixonada, as pessoas não sabem muito bem qual é o seu dom. A gente faz de tempo em tempo uma renovação desse discurso, de descobrir sua paixão, sua vocação, meu ministério, minha vida. Só que, sabe, com adolescentes tem que ser feito semana após semana. Lembrar
quem eles são e os dons que eles têm. Porque quanto mais ele descobre o potencial dele, mais ele floresce, mais aflora algo bonito dentro dele, porque a autoestima dele volta, ele entende que ele é útil para o mundo, ele entende que a igreja é mais do que a lição da escola sabatina. Então, ajudar a descobrir os dons é uma sacada muito interessante. E outra coisa que eles falaram, quero um líder que me encoraje ou que encoraje a artista que tem em mim, ou o artista que tem em mim, e não que me reprima ou me ignore. Ou seja, a ideia de trabalhar com arte, a ideia de inspirar eles a fazer arte. Hoje eles fazem vídeos, né? Eles gravam e editam vídeos, eles fazem arte, eles fazem poesia, eles fazem rap, eles fazem um monte de coisa que tá aí, a cultura tá fazendo. Então, assim, às vezes ele faz uma coisa, não, isso aqui não é legal, isso aqui não é de Deus. Tomar cuidado para reprimir isso, porque às vezes, ao inspirar e dar direção, você consegue ganhar muito inspirando os artistas que tem nessa geração. E por último, o mais forte para mim, eles disseram assim, eu quero paz. Eu queria ter paz, ou seja, mãe e pai, eu quero paz, eu quero referenciais como alguém que possa ser meu pai e minha mãe. Muitos deles, voltando naquele primeiro assunto, não tem esse referencial no lar. E aí, na igreja, no líder religioso, ele encontra, assim, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, um pai, uma mãe, alguém que escutou, andou com ele, alguém que ajudou ele a descobrir quem ele era, os dons que ele tinha e encorajou o artista que tinha nele. Então, aqui estão dicas muito preciosas que adolescentes que deram para os seus líderes religiosos. Uau, olha, eu estou impressionada aqui com essas dicas que vieram deles. A gente sempre tem uma noção, né? Mas você vê como isso está muito mais forte a cada dia, né? Como a cada dia o adolescente está precisando mais de um referencial. E esse referencial, ele não é só um referencial de viver o evangelho, né? É um referencial de amor, de graça, de perdão, de paciência, como isso é importante. E em todas as vezes que eu te ouvi falar aí, eu gosto muito de te ouvir falar sobre essa questão do discipulado. E eu vi aí nessa questão do que eles esperam de um líder, que o discipulado ele vai ter muito mais a ver do que as regrinhas de discipulado que a gente estuda naturalmente, assim, né? Ele tem todo um envolvimento aí desse líder junto com eles, né? E você sempre fala três palavrinhas que eu acho muito legais, que são identidade, chamado e potencial. Essas palavras, elas estão relacionadas, elas se complementam, elas são a mesma coisa. O que que essas 3 palavras que você sempre fala aí que tem a ver com discipulado, o que que elas têm a ver aí com o nosso adolescente, com tudo isso que a gente está falando de relacionamento com o professor, o que que tem a ver essas palavras? Eu vou resumir muito ao ponto. Identidade, chamado e potencial são 3 coisas distintas, mas que quando estão alinhadas, elas trazem um potencial absurdo que a gente chama de propósito. Tá? Eu vou dizer assim, quando você consegue alinhar a identidade do adolescente com o chamado que ele recebeu, com o potencial dele, ele encontra realização, ele encontra propósito em ser quem ele é. Então, eu vou resumir muito simplisticamente aqui, né? Vamos colocar assim, ó, identidade, quem eu sou, certo? Quem eu sou. Chamado, o que eu fui criado para fazer. Potencial, como eu vou fazer isto. Então, quem eu sou, o que eu fui criado para fazer e como eu vou fazer o que eu fui criado para fazer, sendo quem eu sou. Então, vou repetir. Identidade, professores e professoras, quem o adolescente é. E a Bíblia dá um referencial muito simples para a gente. Eu vou bem ao ponto. A Bíblia fala: nós somos filhos amados e filhas amadas de Deus. Esta é a nossa identidade primária. Você, antes de ser servo de Deus, você é filha. Você, antes de ser serva de Deus, você é filha. Você, antes de ser servo de Deus, você é filho de Deus. Esta plataforma da identidade, da filiação de Deus, tem que estar embaixo de todas as coisas. É em cima dessa plataforma que o adolescente vai descobrir o que ele tem que fazer, como ele vai fazer, mas ele tem que saber quem ele é. Se você deixar isso solto, sabe o que vai acontecer? Ele vai achar que ele é aquilo que ele faz. Por exemplo, ele vai achar que agora, porque ele é formado na faculdade, ou entrou num curso, ou saiu do ensino médio, agora ele é alguém. Por quê? Porque ele derivou a identidade da carreira. Ah, agora que ele namora, agora ele é alguém.
porque ele derivou a identidade de um relacionamento. Agora que eu tenho 10 mil seguidores, agora eu sou alguém, porque eu derivei minha identidade do apreço das pessoas. Não, identidade ela não muda. Nós somos filhos de Deus e filhas amadas de Deus. E o adolescente tem que saber isso. Por isso, insistir na nossa pregação, em lembrar da identidade deles é fundamental. O resto todo se encaixa depois de ele saber que ele é filho amado e que ela é filha amada. Eu sinto que eles sentem muita falta de lembrar quem eles são, e a gente fica dizendo que eles vão ser talvez amados, muitas vezes, depois que fizerem algumas coisas para Deus. Lembra do que eu falei do legalismo? Legalismo é isso, é dizer, se você guardar e fizer, você vai ser amado. A gente acaba sem querer pregando desse jeito, sem querer. Quando eu digo assim, ó, não faz isso, não namora, é errado, não fica, não sei o que lá. A gente fica discutindo. Eu vejo as pautas de encontro de adolescente pelo Brasil afora, é cinema, sexualidade, é só comportamento, né? Só comportamento. E dentro do comportamento tem as doutrinas, que a gente gasta pouco tempo falando da doutrina, do que ele crê, as crenças dele. E dentro das crenças tem o relacionamento com Jesus, tem o relacionamento com o Pai. Lá dentro, lá no coração da relação com Deus, tem lá o jeito que eu me entendo como Deus. Eu sou filho e com ele, ele é meu pai. Eu sou filha e ele é meu pai. Fora disso tem o que eu acredito e fora disso o que eu faço. A gente gasta muito tempo falando assim, ó, faz isso, faz aquilo. Pouco tempo falando de crença e pouquíssimo tempo resgatando quem ele é de verdade, independente do que ele faça, né? O quanto ele é amado, o quanto ele é amada. Segunda coisa, chamado. A Bíblia fala assim, ó, o seu chamado é reconciliar pessoas. Seu chamado é ser uma bênção para esse mundo. Seu chamado é fazer discípulos. Não tem outro chamado na Bíblia. É reconciliar pessoas com Deus, com as outras e com elas mesmas. Então, todo adolescente, todo professor e professora que está aqui foi chamado para reconciliar pessoas, sendo um filho e uma filha de Deus. Agora que está o pulo do gato. Como é que eu faço isto? Qual é o meu potencial? Como é que eu faço isso? Então, agora presta atenção. Professores e professoras, quando o seu adolescente entende o potencial dele, ou seja, os dons que ele tem, as paixões que ele tem, as coisas que ele quer se envolver, é muito natural que ele descubra o chamado dele. Porque ele sabe que ele tem um potencial e agora ele vai saber, bom, esse meu potencial eu vou usar para algo melhor do que só ganhar dinheiro. Eu vou usar para um chamado. E meu chamado é ser uma bênção e reconciliar pessoas. Legal. E ele vai descobrir por que ele faz isso. Porque ele primeiro é amado. Porque ele é um filho amado, uma filha amada que agora vai chamar outros irmãos e irmãs que ele conhece na escola, amigos, para poder reconhecer quem Deus é. Então, presta atenção onde está para mim a falha aqui, professora. A gente gasta muito tempo falando da periferia da religião, que são os comportamentos com o adolescente. Gasta pouquinho tempo falando das crenças e convicções. Gasta bem menos tempo investindo pesado na crença de que eles são amados e amadas e eles têm uma relação com Deus a ser desenvolvida. Mas gasta quase zero tempo ajudando eles a desenvolverem o potencial deles. E eu acredito que ao desenvolver o potencial, em vez de começar pela relação com Deus, vamos só aqui, ó, ler a Bíblia, orar e tudo mais, que eles gostam de fazer, mas é difícil de você conseguir fazer o adolescente estudar a lição todo dia, ler a Bíblia, ter vida com Deus. Agora, quando eu ajudo ele a descobrir o potencial dele e boto ele numa missão para ele ser usado, geralmente o que acontece, na minha experiência pessoal, é que essa primeira parte ele vai buscar porque ele sente necessidade. Ele vai sentir necessidade de saber quem ele é. Ele vai se lembrar de quem ele é. Mas geralmente a gente começa desenvolvendo o potencial. Pode parecer novo para alguns, mas eu tenho descoberto isso na prática. Eu invisto muito tempo com meus jovens e adolescentes trabalhando o potencial para que a cosmovisão deles mude. Eu não começo só na cosmovisão, eu começo lá na ponta. Essa é uma dica que eu deixaria para vocês pensarem. Olha aí, você está quebrando paradigmas, Pastor Felipe, porque a gente sempre ouve, né, exatamente isso. Vamos fortalecer o estudo da Bíblia, o estudo da lição da escola sabatina, para esse adolescente ficar firme na fé. E você está trazendo uma inversão dessa sequência aí, né? Vamos trabalhar o potencial dele, e aí ele vai sentir cada vez mais a necessidade. Eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas vão mudando no decorrer da história, né? O mundo traz situações que faz com que a gente veja a vida de uma forma diferente, e eu acho que é muito legal essa nova visão. Mas aí você colocou uma interrogação gigantesca na minha cabeça e na cabeça dos nossos professores.
Eu fiz Tudo de bem, propósito. Eu fiz de fez de propósito. propósito, né? Então, você já me pegou e acho que pegou muita gente aí que está assistindo. Vamos desenvolver primeiro o potencial dele. Uhum. Maravilha. E como a gente vai fazer isso? Você tem Legal. aí para mim algumas dicas práticas da sua vivência, alguma história que você possa contar aí para a gente, que eu sei que você já viveu muita história fantástica nesse projeto de missões aí. O que você tem de dica aí para a gente desenvolver o potencial dos nossos adolescentes? Deixa eu te contar uma história que vai exemplificar o que eu estou falando. Eu vou dar um conceito e vou contar uma história pequena que exemplifica por que eu mudei esse paradigma aí. Claro que eu não estou falando sozinho, tá? Eu estou vendo na prática e estou lendo aquilo que os pastores de adolescentes mais estão escrevendo sobre isso e a maioria concorda com essa trilha que eu vou contar. Tem uma trilha que é assim, professora. Eu tenho fatos sobre Deus, eu aprendo fatos sobre Deus. Esses fatos que eu aprendo sobre Deus mudam a minha crença sobre Deus e então eu me comporto de acordo com essa crença. Essa é uma trilha que a gente aprendeu na modernidade. Então, você me apresenta para o adolescente fatos sobre Deus, Deus é amor, Deus é justiça, ele aprende isso e crê nisso e vai passar a se comportar assim. O que a gente está vendo no tempo atual, dos últimos 15, 20 anos mais intensamente, é que a palavra que ganhou protagonismo é a palavra experiência. E a palavra experiência tem a ver com não sentir, se arrepiar e ficar, uau, chorei muito no culto. Não tem nada a ver com isso. Também tem, mas não é essa a ênfase. Experiência vem da ideia de experiência. Experiência tem a ver com o seguinte: ex é de fora, peri é ao redor, né, que vem de perímetro, ao redor, e ência é o saber. Então, o que é experiência, professores? É saber algo de todos os lados, é saber de todas as formas alguma coisa. É mais do que conhecimento cognitivo, como a Bíblia coloca, conhecer pela experiência, é fazer parte, é ser um com aquela história, com aquele conteúdo. Então, hoje, eu diria que a trilha mais real é: eu tenho uma experiência que é real, que é verdadeira, eu vejo que ela é autêntica. Essa experiência já altera o meu comportamento. Olha como inverte. A experiência por si só já altera o meu comportamento. E o meu comportamento alterado pela experiência que eu vivi me faz levantar perguntas. E eu quero me aprofundar na crença. Deixa eu contar uma história. Eu fiz Caleb na web. Caleb na web, vários adolescentes participaram. E eu trouxe eles primeiro para quê? Para uma experiência, certo? Eu não mandei eles lerem a Bíblia todo dia. Eu não mandei eles se prepararem para dar estudo bíblico. Eu falei assim, ó, vem para uma experiência, eu vou te colocar agora no mundo para fazer a diferença no mundo. Estou usando uma característica que eles gostam, mudar o mundo. Segundo, como você vai fazer? E aí eu dei ferramentas, que eu já vou dar para vocês, tá? Eu dei ferramentas. E eu falei, ó, você vai fazer assim, assado, e isso e aquilo. Tem um teste de dom para você, tem um teste de perfil para você. Você vai descobrir se você é mais professor, se você é mais apóstolo, se você é mais evangelista, se você é mais profeta. E eu comecei a despertar na cabeça do adolescente, caramba, eu posso ser isso, eu posso ser evangelista, eu posso ser profeta. Lembra que eu não falei dos fatos, eu estou falando só do potencial. E eu chamei para vir para o Caleb. Resumindo a história, a maioria, professora, foi para a experiência sem estar muito preparado. No caminho, foi mudando o comportamento e a maioria, no desafio que eu fiz de ler o livro de Marcos, leu todos os dias a Bíblia, postou na rede social que estava aprendendo de Jesus, porque eu ensinei como ler a Bíblia e como aprender algo de Jesus. Eles fizeram os testes, estão dando estudo bíblico, deram estudo bíblico pela primeira vez, mas eu não fiquei gastando tempo pregando para eles o que eles tinham que fazer, porque Deus quer que você se envolva na missão, porque se você não se envolver na missão, você está perdido. Muita gente prega assim ainda. Não, eu gastei tempo inspirando e tentando ajudá-los a desenvolver o potencial. Então, essa é a prova de que quando você bota o moleque na missão, eu levo alguns para ir para a Amazônia comigo, levo alguns para ir para a rua, para fazer trabalho missionário, para entregar marmita, para ir para a Praça da Sé. Quando eles vão e têm a experiência, a cabeça vai dando um clique. E eles vão, puxa vida, por que vocês estão fazendo o que fazem? Como é que eu sei fazer isso melhor? Eu preciso me preparar melhor. Então, eu vou dar algumas dicas práticas aqui. Primeira dica prática que eu usei com eles. Eu ensinei 3 perguntas rápidas para eles aprenderem a ler a Bíblia de um jeito devocional. Não é para você estudar a Bíblia profundamente, eu expliquei a diferença. É para fazer uma leitura devocional. Então, a gente começou pelo Evangelho de Marcos e 3 perguntas eram o seguinte, ó, que simples. Primeira pergunta, o que eu aprendi de Jesus nesse texto? Então,
Então, eu li o capítulo 1, o que eu aprendi de Jesus nesse capítulo? Legal. Segunda pergunta, o que Jesus me falou através desse capítulo? Eu olhando para ele, o que eu vejo que eu tenho que mudar em mim? E aí eles colocavam assim, ó, eu vi que Jesus é misericordioso. Eu queria ser tão misericordioso como Jesus. E terceira pergunta, qual é a sua oração e qual a sua decisão para o dia de hoje? Para esse sábado, para esse domingo, para essa segunda. E eles colocavam, Senhor, me dá um coração generoso, me faz abençoar alguém hoje. Isso, professora, uma ferramenta simples. 3 perguntas. O que você viu em Jesus? O que ele quer mexer em você? E qual a sua resposta e sua ação? Eu ensinei um jeito de ler a Bíblia. E eles leram Marcos e agora me diz o que eles estão querendo. Estão querendo ler outros livros, estão querendo ler Romanos, estão querendo ler outros livros da Bíblia. E eu vou lançar um novo desafio agora de ler novos livros com eles. Então, assim, ensinar a ferramenta. Outra coisa, o método de Cristo. A gente fala muito do método de Cristo, né? Jesus se misturava com as pessoas, Jesus ganhava simpatia, ele ministrava a necessidade, ganhava confiança e chamava para seguir. Está lá no Ciência do Bom Viver. Então, eu ensinei para eles 5 hábitos que as pessoas missionárias ou missionais vivem. 5 hábitos que você tem que colocar na sua vida para poder aprender a ser um abençoador. Qual é o primeiro hábito? Abençoar pessoas. Ser um abençoador. Mandar presente, mandar iFood no meio da pandemia, mandar comida para o amigo. Ser um cara abençoador, uma menina abençoadora. Segundo hábito, comer com as pessoas. Como assim comer? Comer como Jesus comia. E aí eu ensinei a fazer como eles vão fazer na pandemia. Eles mandavam iFood, mandavam bolo, entregavam na casa, que era para resgatar os amigos, os amigos ex-adventistas, né, que estavam afastados da igreja. Depois, ouvir a voz do Espírito Santo. Todo dia tá lá falando com Deus e ouvindo a voz de Deus e também refletindo em Jesus no Evangelho. E por último, ter um diário. Ter um diário de oração, um diário onde você anota a sua jornada com Deus, quem você abençoou, como é que você comeu com a pessoa. Você não tem noção de como foi revolucionário para a vida de alguns. Eles estão com o diário até agora, mandando comida para ex-adventista, dando estudo bíblico, porque eu ensinei eles a desenvolver o potencial que eles já tinham. Só que sem gastar tanta energia, começando pela raiz do discipulado, gastando mais energia, ajudando e treinando eles a desenvolver o potencial. E aqui eu vou fechar minha fala. Professora, não sou eu que falo isso, é o espírito de profecia. Ellen White tem uma frase, ela diz o seguinte, deixa eu ler para vocês, professores, porque essa frase que me inspirou, essa frase que me tomou, e eu queria deixar com vocês antes da gente finalizar aqui. Quer ver? Ó? Olha o que ela vai falar aqui, antes de eu dar dicas práticas aqui. Ó. Olha o que ela diz. Havendo uma juventude entregue o coração a Deus, não cessa a nossa responsabilidade. Né? Agora eu sou de Deus, mas começou a responsabilidade agora. Agora que ele é de Deus é que começou. E aí, professores e professoras, olha o que ela diz. É preciso que eles se interessem pela obra do Senhor. E como é que eles se interessam, né? Aí ela diz assim, olha, eles têm que ser levados a ver que Deus espera que eles façam alguma coisa para mudar o mundo, para que a causa avance. E olha as dicas que ela vai dar. Ela diz assim, não basta mostrar o que precisa ser feito. Tem que insistir com a mocidade para ela tomar parte, tem que ensinar como a trabalhar, tem que exercitar, tem que disciplinar, tem que adestrar nos melhores métodos, sistematicamente, dando instruções e auxílio. E aí eles vão aprender a ter paixão e vão aprender a trabalhar para Deus. Então aqui, onde está, para mim, professora, a chave do negócio? Ellen White está dizendo assim, ensina, exercita, disciplina, capacita, adestra. O que ela está falando? Vai no potencial deles e gasta tempo no potencial. Gasta tempo investindo para eles descobrirem quem eles são. Deixa eles serem protagonistas, deixa eles trabalharem. Ensina como fazer, ensina passo a passo, porque eles vão se apaixonar. E aí eu acredito nisso. Você começa pelo potencial, pela ação, o comportamento vai mudando, porque a experiência foi boa, e a cosmovisão muda. Ele entende a identidade dele cada vez melhor. Ele sabe que ele é filho. Então, é uma dica prática que a Ellen White deixou para nós. Nossa, muito legal. Eu gostei muito também dessa questão que você fala, né? Ele começa a fazer e aí ele começa a sentir a necessidade, né? O adolescente tem muito essa coisa assim, para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? Né? É isso. Tem muita aquela coisa assim, para que eu tenho que estudar a lição? Para que eu tenho que ler a Bíblia, né? E quando ele começa a se envolver na missão, ele percebe que ninguém pode ser um missionário sem a presença do Espírito na vida dele. E aí ele começa a buscar, ele começa a ir atrás, muito legal. Mas você ainda falou que tem dicas práticas aí para dar para a gente? Tem mais alguma dica prática aí para a gente?
Pode ser rapidinho. Eu vou separar aqui algumas. Vamos lá. Eu vou ser bem rápido. Agora eu falo rápido, agora eu vou ser mais rápido ainda. Beleza? Vamos Tudo lá, bem. professora. Primeira. Então, ó, não comece só pelo discipulado, tá? Começa pela ação, pela proposta de desenvolver o seu adolescente, trazer um protagonismo para ele, porque isso vai redundar em ele buscar por si só e você vai ajudar ele a descobrir a fé, descobrir os dons dele. Lembra que eu falei lá atrás? Volta o vídeo lá depois e lembra que eu falei lá atrás. É o que eles esperam do líder. Né? Eles não esperam do líder que tenha todas as respostas. Eles esperam do líder que ajude ele a desenvolver o potencial dele. Segunda coisa, protagonismo colaborativo. O que é protagonismo colaborativo? É parar, pelo amor de Deus, professores e professoras, parem de falar assim, eu quero fazer algo, a igreja tem um desafio, o pastor desafiou e vocês vão ajudar. Essa fala já cria um bloqueio. Ah, nós temos o dia aí da distribuição do livro, o Impacto Esperança, vocês vão ajudar. Isso é um jeito, só que é um jeito que não tem dado certo. Qual é o jeito, via pesquisa, que eles têm visto que o engajamento sobe muito? Quando você muda o paradigma. Você não é meu voluntário, eu sou o facilitador. Como é que muda isso? Olha, vocês, adolescentes da minha sala, vocês têm um potencial incrível, absurdo. Lembra, olha os dons que vocês têm, olha as paixões que vocês têm. Quais são as causas que mexem no coração de vocês? Quais são as causas da igreja e da comunidade que estão mexendo com vocês? Como é que vocês entregariam um livro para ser relevante a entrega de um livro? Como é que vocês fariam? E eles vão falar. E quando eles falarem, você diz assim, então eu estou aqui para ajudar vocês. Eu vou facilitar o processo. Quando você muda essa chavinha, o engajamento sobe muito, porque a ideia é dele, o planejamento é dele, a execução é dele, e você facilita. Você aconselha, traz a verba, ajuda um pouquinho. Então, muda essa coisa de me ajuda em algo para vocês podem fazer algo e eu quero ajudar vocês a fazer. Isso ajuda demais e eu trabalho assim até com jovens adultos. Eu não dou a ideia que eu quero fazer. Eles criam a ideia e eu facilito o processo. Isso aumenta demais o engajamento. Terceira dica. Usa bem a linguagem, tá? Quando altera a linguagem, se altera a realidade. Por que eu estou falando disso? Pastor, às vezes eu quero fazer lá um evento, sei lá, recolta. Vamos falar da recolta. Quero recoltar com o adolescente, quero ir na rua, de porta em porta, pegar doação para comida. Aí eu falo assim, nós temos uma meta, arrecadar R$1.000 para comida, para recolta, para ADRA, para ASA, sei lá. Aí isso não empolga muito eles. Agora assim, usar o storytelling, usar uma linguagem, uma história. Falar, tem uma família da Dona Maria que mora aqui do lado, a terceira casa ali. Dona Maria está sem comida. A Dona Maria não tem condição. E está aqui, esses são os irmãozinhos dela, esse aqui é o filhinho dela. Quem está disposto a fazer algo para ajudar a Dona Maria e como a Dona Maria, muitas outras pessoas. Vocês não têm noção de como a chavinha vira, porque a história ganhou rosto. Então, usar mais histórias, mais testemunhos, a linguagem altera a realidade do adolescente. Então, esse negócio de meta, de número, não empolga o adolescente. Histórias empolgam adolescentes. Então, usar pessoas, né? Outra coisa, professora, trabalhar... Se eu fosse professor de adolescente, o que eu faria? Vou terminar assim, tá? Vou terminar assim. Gasta mais tempo inspirando só do que pregando para eles. Então, dá desafio. Essa geração, quando é desafiada, eles vêm para cima, sabe? Eles vêm que vêm. Então, o que eu faria? Agora eu vou terminar com isso. O que eu faria se eu fosse professor de adolescente ou professora hoje, nesse momento, eu tivesse uma turminha de 10 adolescentes, 5, 15, sei lá, na minha igreja? O que eu faria? Primeira coisa que eu faria, eu gastaria mais tempo fora da igreja com eles do que dentro da igreja. Pastor, a gente está em pandemia. Eu sei que a gente está em pandemia, mas vamos pensar na igreja agora, aquela igreja que você ia lá todo sábado, que alguns já estão voltando, tá? Eu gastaria mais tempo, mas muito mais tempo fora do templo com eles do que na igreja. E onde seria o local que eu mais gastaria tempo? 2 lugares. Minha casa, eles iam frequentar minha casa como se fosse a casa deles. E segundo lugar, eu ia gastar tempo com eles na rua, tá? Na rua, eles vendo realidades, experimentando realidades. Levaria eles para se envolver em vários projetos dentro de um processo que eu tenha desenhado. Nada solto, nada espalhado. Um processo, né? Um processo. Eu sei onde eu vou chegar com eles e esse processo é contínuo. Eu não vou entregar a comida e vou tirar uma foto e vou embora. Não, eu vou apadrinhar um lugar durante um ano. E eu vou levar eles durante um ano, não para que aqueles homens e mulheres saibam o nome da igreja, mas para que os meus adolescentes saibam os nomes daquelas pessoas. Aí eu criei vínculo, aí eu criei tempo e emoção com eles. Então eu gastaria muito tempo na minha casa, comendo muito, gastaria muita verba do meu departamento, da minha vida pessoal, eu gastaria comprando açaí, comprando pizza, é aí que eu investiria mais tempo com o adolescente.
Segunda coisa, eu escutaria mais do que falaria. Terceira coisa, eles dariam as ideias e eles seriam o protagonista das ideias. Eles vão dar... Ah, mas pastor, meus adolescentes não têm criatividade. Mentira. Ah, pastor, meus adolescentes, eles são preguiçosos. Mentira. Eles não estão sendo desafiados, eles não estão sendo cutucados, tá? Então, ah, mas os adolescentes não sabem que o bairro precisa. Leva eles para o bairro, leva eles para andar por aí, leva eles para se envolver. Não dá, professora, para passar uma pandemia e não ter adolescentes se envolvendo em doação, arrecadando coisa. Eles querem fazer, só que desde que ele não seja um ajudante, que ele seja o protagonista. Cria um projeto, vamos para cima, vamos responder essa demanda da cultura. E, por último, o que eu faria? Eu teria bons momentos com a Bíblia aberta, escutando eles, perguntando quais são as coisas que mais angustiam eles. E aí tem a lição da escola sabatina? Legal, estuda todo dia, faz o grupinho e tal. Só que assim, olha, tem perguntas que estão para além da lição, tem perguntas que estão na vida deles, autoestima, ansiedade, depressão, sexualidade, tá tudo na vida. E eu só descubro isso se eu como muito açaí, se eles vêm muito para minha casa, se eu estou muito com eles e disposto muito a escutar. Então, assim, não tem muito segredo, tá? Tudo que eu estou falando aqui que eu faria está em toda a literatura de nova geração e muitos dos professores e professoras aqui, discipuladores e discipuladoras, eles já fazem. Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma isso aí. Com certeza ajudou. Eu acho que a gente tem muitos professores aí que estão assistindo que gostariam de ouvir muito mais, né? A gente não tem tanto tempo, mas eu acho que tem muitos professores que gostariam de ouvir muito mais e as suas dicas foram muito valiosas, porque a gente tem uma geração nova aí que tem um potencial gigantesco para terminar a pregação do evangelho. E eles só precisam, como você falou, serem desafiados do jeito certo, da forma certa, comendo açaí, né, tomando sorvete, andando pelo bairro e tem assim um potencial gigantesco. Pastor, a gente já está indo para o final aqui da nossa conversa. Eu queria que você deixasse um último recadinho aqui para os nossos professores dos adolescentes, um último recadinho de talvez de motivação para aquele professor que passou essa pandemia inteira aí, né, tentando motivar os seus adolescentes, tentando buscar os seus adolescentes, e a gente tem muitos professores que estão preocupados, inclusive com a volta às igrejas, porque os adolescentes um pouco se distanciaram dos professores nesse período de isolamento, desse período de distanciamento social, e agora a gente tem as igrejas voltando lentamente, mas alguns não estão voltando. Que dica você deixaria, que conselho você deixaria para os nossos professores nesse retomar aí das atividades pós-pandemia? Professora, eu diria o primeiro fator de sucesso que eu vejo em qualquer ministério de adolescente é a oração, né? Querendo ou não, é o primeiro fator de sucesso, é a oração intercessora. É no poder da oração que a gente vence a batalha. A oração com o adolescente, ela não é a preparação para a batalha, ela é a batalha. É na oração que a gente literalmente vê o Espírito Santo agindo nessa nova geração que é tão afetada com a cultura. Então, eu diria, caia de joelhos, você, professor e professora, caia de joelhos e interceda, peça lágrimas no seu coração e peça paixão no seu coração para amar esses adolescentes e essas meninas e meninos. Porque se Deus te der essa paixão, você vai saber o que fazer depois. Segunda coisa, tempo e emoção. Tempo e emoção é o que constrói relacionamento. Então, se você é professor e professor e não dedica tempo a eles, né, e se envolve trocando emoções, não se constrói intimidade sem tempo e emoção. Então, depois de levantar da oração de joelhos, gaste tempo, coloca na sua agenda. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei a fotografia dos meus líderes de jovens no meu escritório, a foto deles, para quando eu acordar, eu ver a foto e eu saber que aquilo é minha prioridade. É tempo com eles, é oração e é trocar emoções com eles. E terceira coisa, eu brinco, professora, que tem 4 P's, né, do marketing, hein? Eu falo que tem os 4 P's do ministério também, que é o seguinte: primeira coisa é lembrar o teu propósito. Teu propósito é discipular esse adolescente. Não é ser um professor que traga conteúdo cognitivo. Teu propósito é entregar sua vida para o adolescente. Então, renove o teu propósito desenhando um ministério de adolescentes com propósito. Para isso, o segundo P, esteja presente. Professor e professora que não está presente na vida do adolescente não é discipulador nem discipuladora de adolescente. E o terceiro P é trabalhe com processos, tá? Para de trabalhar apenas com programas, que é o quarto P.
trabalhe com processos. Qual é o processo que eu vou levar meu adolescente agora no pós-pandemia? Quando ele voltar, o que eu vou fazer? Então, de repente, você vai descobrir uma coisa. Você vai ter que imprimir as fotografias de todos eles, colocar no seu escritório. Você vai ter que orar todo dia por eles. Você vai ter que começar a visitar um por um. Você vai ter que chamar os adolescentes que já visitou para visitar com você. Visita o João, chama o João para visitar a Maria. Então, vai você e o João agora visitar a Maria. Agora chama a Maria e o João, vai os três visitar o Ricardo. Vai visitar todo mundo. Sai para fazer 40 visitas. Vai visitar todo mundo. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, mas é o seu chamado. É o seu chamado. Vai visitá-los. E os programas, que é o quarto P, propósito, presença, processo e programa. Depois você vai descobrir o que você tem que fazer. Porque eles não estão preocupados com o programa. Eles querem saber do propósito, da tua presença, e você vai conduzi-los nesse processo com Deus. Que Deus abençoe muito vocês, que o Espírito Santo use a vida de vocês. Eu espero que tenha ajudado. Professora, tem muitas dicas práticas sobre material, sites que eu possa indicar depois para você passar para todas as professoras, professores, site que ajuda eles a testes, que ajudam eles a descobrir o potencial deles. E eu diria, usem tudo isso para a glória de Deus. Deus está usando muito vocês, e sem vocês, professores e professoras de adolescentes, essa geração aí não tem um rumo. Então, vocês estão aí sendo um canal do Espírito Santo para isso. Que Deus use muito a vida de vocês, e a gente pode estar ajudando essa jornada aí, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente espera e imagina. É isso. Que legal. Pastor Felipe, muito obrigada por essas dicas maravilhosas que você trouxe para a gente. Foi uma bênção a sua presença aqui com a gente na nossa trimestral. E você que é professor, professora de adolescentes, pega essas informações agora e não deixe só nesse vídeo que você está assistindo, né? Não deixe só aqui na trimestral. Faça com que isso realmente seja uma vida para os seus adolescentes, seja um movimentar aí da sua sala, seja uma missão sua e também dos seus adolescentes. Pastor, muito obrigada por ter estado com a gente. Foi um prazer revê-lo, meu aluno, né? De tantos anos, mas você agora está enriquecendo a vida de todos nós com o seu conhecimento e repartindo, e esse repartir faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja se desenvolva. Fica com Deus, um abraço para você, e professores, que Deus abençoe muito a vida também de todos vocês. Um abraço.